todas as vezes que você foge de Deus, você perde. Todas as vezes que você foge de Deus, você vai começar a perder. Inclusive, gente, a área financeira é atacada, a saúde é atacada. Porque uma vida enrolada, uma vida estagnada, sem propósito, muitas vezes vem das fugas que nós mesmas financiamos. Fugas que nós mesmos pagamos por elas, intencionalmente. Fugimos. E às vezes fugimos por quê? Fugimos o principal, medo. Ah, mas será? Se tivesse um leitor de mente aqui, eu pudesse usar um leitor e ler o que está na sua mente, a maioria das coisas que estão prendendo você é medo. O que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? Ai, se você soubesse o poder de ser autêntica e ser você mesma e amar o que Deus colocou dentro de você. Mas está todo mundo desse jeito. Sabe o que você faz? Bate palma, celebra porque é lindo, mas vai ser do jeito que Deus chamou você para ser. Deus tem algo para você. Durante anos o Espírito Santo falava ao meu ouvido: ei, você vai caminhar no mundo de iguais, mas saiba que eu não te fiz igual. Eu te fiz diferente. Eu te chamei para ser diferente. Se posicione. A fuga tem um preço. Qual preço você tem pago pela fuga que você tem financiado? E talvez uma das afirmações mais importantes que eu vou fazer aqui hoje: não dá para fugir de Deus. Não dá para fugir de Deus. Jonas foge de Deus, mas este não deixa escapar. Já tentou fugir da tua mãe quando ela quer te corrigir? É mais ou menos assim. Não dá. Se você tem um chamado, se olhou, se Ele derramou sobre você um óleo, sobre a sua cabeça, saiba que não dá mais para fugir, porque Ele vai ao teu encontro. Ele vai te caçar. Ele vai atrás de você. É por isso que às vezes você diz: Senhor me achou aqui, assim o Senhor te achou aqui. O Senhor vai te achar onde você estiver. Ele vai lembrar de quem você é, porque Ele te chamou. Não dá para fugir de Deus. Os ventos de Deus. Tem nome inclusive. Alguns ventos de Deus têm CPF. Esse era o Milton. Tem vento que tem CPF. Você diz assim: você quer saber o nome do vento da minha vida? Alguns ventos Deus manda para nos trazer de volta ao propósito. A Bíblia diz que o Senhor lançou uma tempestade, um grande vento. E a palavra lançar, no original, é como a ação de alguém que joga uma lança para pegar alguém. Se você ler a palavra na origem, quando diz assim: Deus lançou sobre o mar uma tempestade, é como alguém que pega uma lança e quer acertar alguém e faz assim, e lança. O Senhor lançou uma tempestade. E realmente, alguns ventos são caçados pelas nossas próprias mãos. E Deus os usa para nos trazer de volta. Eu queria dar uma notícia difícil. Ai, Jesus. A notícia difícil é que todo ato de desobediência a Deus tem uma tempestade vinculada nele mesmo. Porque se você sai, Deus vai dar um jeito de trazer você de volta. Eu garanto que você orou mais nesses dias do furacão do que qualquer outro dia do mês ou do ano. Teve gente que se transformou numa adoradora nata, levantava as mãos para o céu e: vamos adorar a Deus, Senhor. Por quê? Porque a tempestade faz você olhar de volta para aquele lugar que você jamais deveria ter tirado os olhos. As tempestades de Deus são pedagógicas, professoras. Sabe, a Bíblia não diz que toda dificuldade tem consequência do pecado. Não quero ser aqui os amigos de Jó, dizendo que está passando turbulência é pecado, é desobediência. Não, porque algumas vêm realmente para nos levar de nível. Mas em contrapartida, é muito difícil um pecado não estar vinculado a uma tempestade. Ah, Jesus.
Sabe como isso? A gente não pode tratar o nosso corpo com desdém, comendo o que quiser e esperar um corpo sarado. Você pode? Você não pode deixar de... Eu até coloquei aqui, a gente não pode tratar as pessoas com indiferença e esperar manter a amizade delas. A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito e esperar uma promoção. Uma coisa está vinculada à outra. E o Senhor está falando hoje para nós: se posicione naquilo que eu chamei você para se posicionar. Os ventos de Deus são pedagógicos, e alguns ventos na nossa vida, eles vêm para nos levar de volta ao propósito. Vocês lembram de Jacó, o enganador? Quando ele foi enganar o seu irmão, você lembra para onde ele foi parar depois do engano do irmão? Para a casa de Labão, professor engano. É por isso que quando a gente mente, a gente é atingido pela mentira. Quando a gente trai, é atingido pela traição. Às vezes Deus nos leva a lugares onde Ele diz assim: tá vendo? Eu não quero que você seja assim. Para nos ensinar. Os ventos de Deus. Sabe, alguns dos nossos projetos não podem seguir adiante. Algumas das coisas que eu e você planejamos não pode seguir adiante. Mas a gente é muito boa de cantar no culto, ainda que a figueira não floresça. A gente canta com ar nos pulmões, levanta as mãos. Mas você já parou para pensar o que você está cantando? Que ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Alguns projetos nossos não vão seguir adiante porque Deus não quer. E você tem que entender que Deus é Deus. Você não é Deus, você não manda em Deus. Ele é Deus. E Ele é que sabe. O projeto de fuga de Jonas precisou ser abortado para que ele voltasse àquilo que Deus queria para ele. Existe uma apatia de quem está longe do propósito. Jonas dormia no meio de uma tempestade. Nós somos assaltados por uma apatia quando nós estamos em desobediência. É incrível como a gente começa a ficar igual Naamã, a gente começa a ficar leproso, insensível àquilo que Deus está fazendo. Ele dormia no meio da tempestade. E dá para dormir no meio da tempestade? Dá, gente. Dá, porque até eu dormi esses dias no meio da tempestade. Eu não sei, a gente que é mulher, a gente tem uma habilidade que você consegue, uma parte de você dorme e a outra fica acordada. Você também é assim? Não é? Então eu dormia um pouco de mim descansava e o outro estava ligada. Isso a gente aprendeu quando a gente teve filhos, não foi assim? Nunca mais aquele sono pesado, né? A gente, qualquer coisa a gente... Mas Jonas, ele dormia profundamente. A gente percebe uma apatia hoje. As pessoas estão longe de Deus e não estão sabendo que estão dentro de um lugar fadado à morte, a uma tempestade que pode destruir. Elas não fazem nada. É tão incrível, gente, que eu estava estudando sobre isso. Incrivelmente, os marinheiros daquele navio e até o capitão tinham muito mais virtudes do que o próprio Jonas. Eles ainda estavam mais preocupados com as pessoas ao redor. Eles queriam saber, gente, qual é a pessoa que está aqui, que provocou tudo isso. Jonas não queria saber, Jonas só que simplesmente queria dormir e fugir. No meio da tempestade, vão descobrir quem você é. Posso dizer uma coisa? Não permita que as suas experiências passadas sirvam de como se fossem lugares. As experiências passadas não podem ser as suas estacas de você seguir adiante. Você não pode dizer, por conta disso eu vou fazer isso. Entende? Resolva o passado, perdoe pessoas, porque talvez Deus vai usar os lugares mais feridos da sua vida, não só para te curar, como para curar outras pessoas. Uma experiência passada não define todas as outras. Nós somos injustos, injustas. Às vezes nós temos um problema com alguém e aí nós fadamos todas as outras pessoas a esse problema e não confiamos mais, não permitimos mais. Gente, em nome de Jesus, arranque isso de você.
Uma experiência ruim não define todas as outras, assim como uma boa também não define. Viva cada experiência que Deus tem dado a você. Viva aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Dê oportunidade às pessoas. Viva de uma maneira leve, livre e curada. Em nome de Jesus. Não tome decisões baseadas em experiências antigas. Posso ouvir um amém? E eles descobriram quem era Jonas. E eles fazem algumas perguntas cruciais. Depois você vê de quem você é, de onde você é, o que você faz. O mundo está olhando para nós e está perguntando: ei, por que você ainda não se posicionou? Talvez ao seu redor está acontecendo tempestades. E você está dormindo, quando era para você estar se levantando e tomando a posição que Deus chamou você para tomar. E vão descobrir. Lá na sua empresa vai dar um BO, alguma situação, aí tem uma crente aqui. É assim, gente. Primeiro eles falam mal, ridicularizam. Você sabe como é que é? E depois você é a autoridade de Deus naquele lugar. Aonde você está, você é a autoridade de Deus. Você é aquela que pode levantar as mãos e mudar toda uma situação. Porque você foi chamada. Mas eu descobri que não adianta ajudar quem Deus está disciplinando. Não ajude quem Deus está disciplinando. Às vezes, tem aquela pessoa que se mete em dívidas toda a vida. Endividada. E você está lá mandando dinheiro, emprestando dinheiro. O que você está fazendo essa pessoa se afundar mais. Você vai precisar permitir que esse Jonas seja jogado no mar. Ai, que difícil, pastora, mas eu não consigo. O Senhor está falando com algumas pessoas aqui, porque quando você tenta ajudar quem Deus está tratando, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te tratar também. Daí vai tratar ele e você. Sabe? Todo navio passou pelas tribulações de uma desobediência de uma pessoa. E não adianta ajudar. Gente, eles tiraram as cargas do navio para deixar o navio mais leve. Já viu aquela situação? As pessoas tudo tentam ajudar, mas você sabe que o que falta é você se posicionar. Aí o marido traz uma palavra para te ajudar, não é o suficiente. Aí os filhos, aí vai na igreja, aí a amiga, sai para isso, não é suficiente. Me desculpe o que eu vou falar agora. Não adianta trazer leveza num ambiente de desaprovação e desobediência. O Senhor está te empurrando a você obedecer ao chamado dEle. Ai, Jesus. Tenha discernimento para ajudar pessoas. Eu sempre pergunto para Deus: Deus, eu devo ajudar, peça discernimento. O Senhor vai trazer. 9, às vezes, tudo que eu e você precisamos é de um grande peixe. Porque você vai ver o que o peixe transforma, gente. Porque você vai ver um Jonas antes do peixe assim, ó: Senhor, quero morrer, Deus, me mata mesmo. Jonas está assim, antes do peixe. Ele chega a dizer para os marinheiros, você vê lá, pode me jogar. Gente, os marinheiros têm mais misericórdia que Jonas. Os marinheiros ficam tentando de tudo para não jogar ele na água. Mas quanto mais os marinheiros ajudavam Jonas, mais o mar se enfurecia. A Bíblia diz isso. Já viu aquela situação? Quanto mais você ajuda, a coisa fica mais preta, mais feia, ficando cada vez mais ruim. Aquele mar, aquelas nuvens escureciam mais, aquela tempestade ganhava força, quanto mais eles ajudavam Jonas. E Jonas está ali, ó, orgulhoso. Eu tenho que morrer mesmo. Já viu quando a pessoa está perdendo a discussão, ela cai nessa: é que o errado sempre é eu. Tá rindo de nervosa, né? É que eu sei que eu sempre sou errada, eu tenho que morrer mesmo. Tem gente que fala isso, ao final. Jonas estava assim: me joga mesmo na água que eu tenho que morrer, ele dizia. Só que quando Jonas entra na água e o peixe engole, a Bíblia diz que um Jonas totalmente novo nasce.
misericórdia, Deus. Um Jonas que começa a orar, a acordar e pedir misericórdia de Deus. Às vezes um peixe, um lugar que você nunca se imaginou estar, é tudo que precisamos para acordar para as realidades que Deus tem para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família. Às vezes tudo que nós precisamos é estar num lugar que jamais imaginaríamos. Porque dentro do peixe, Jonas orou. Jonas se lembra do Senhor. E não adianta você falar do peixe, porque dentro do peixe é que você vai orar. E é incrível que Jonas ora, mas ele não poderia fazer nada para sair do peixe. O único que obedeceria, o único que poderia falar com o peixe era Deus. E o peixe era mais obediente que Jonas. Porque a Bíblia diz que quando Deus dá uma ordem ao peixe para que soltasse Jonas, o peixe solta na mesma hora. Eu estava orando outro dia no meu devocional e questionando algumas coisas com Deus. Eu não sei se você faz isso, eu faço muito isso. Deus, por quê? Pai, quero tentar entender como que eu me movimento. Cada estação você precisa entender a sua movimentação. Tem estação que você fala mais, outra você tem que ficar mais em silêncio. Tem estação que você até pode se expor mais, outra você tem que se guardar mais. E eu estava pedindo a Deus qual é o movimento dessa estação, qual é o tempo, o que eu devo fazer. E foi tão incrível que eu comecei a me deparar, olhando para mim, que eu tenho muita dificuldade de obedecer imediatamente. Eu até obedeço, mas eu questiono. Deus, será? Deus, será que eu devo? Deus, me dá um sinal. Se tem um Gideão, está aqui a Gideoa. Um sinal, às vezes eu canso Deus com meus sinais. Senhor, aqui, Senhor, aí o Senhor assim, tão prontamente falou comigo: eu gostaria tanto que você fosse uma mulher de obediência imediata. Que você não questionasse as minhas instruções, mas que você confiasse em mim. E a partir daquele dia, esse tem sido a minha luta. Obedecer a Deus imediatamente. E deixa eu falar uma coisa. O peixe representa lugares provisórios, que você vai ficar pouco tempo, mas vai ter muito ensino. Existem alguns lugares que Deus vai nos permitir passar, que não é para a gente colocar raiz. É para a gente passar correndo. Mas até lá tem muito ensino. Vocês que moram fora do Brasil, moram aqui nos Estados Unidos, vocês vivem muito isso na pele, as transições. E transicionam de muitas formas. Às vezes até existe, eu percebo com pessoas que eu conheço, e algumas alunas do Casa de Isabel, tem aqui alunas do Casa de Isabel aqui, meu Deus, somos uma grande família. Conversando com algumas alunas que moram aqui, até essa questão muitas vezes da identidade. Senhor, e agora? Sair das minhas raízes, né? E eu sempre digo, as suas raízes não estão numa nação, as suas raízes estão em Cristo. Porque nós precisamos de uma cultura que vem do céu, porque nós somos do céu. A nossa cultura, ela não é da terra, ela é uma cultura do céu. E eu gosto de dizer que a igreja em todas as nações é como se fosse aqueles lugares que as nações têm, que me fugiu agora, as embaixadas. As igrejas nas nações são as embaixadas, onde nós podemos ter a nossa língua, a nossa cultura, aquilo que nós nos alimentamos, as conversas, tudo faz sentido na nossa embaixada, porque nós fomos geradas e chamadas para o céu. Então existem alguns lugares que você vai passar que vai ser totalmente de ensino para a sua vida. E eu queria nessa noite orar por você. Talvez é tão difícil para você se posicionar, porque você não acredita que Ele te chamou, porque você não acredita. Sabe, Jonas, ele foi chamado para levar a palavra de Deus a um povo inimigo. Quem sabe Deus está falando para você pedir perdão para aquela pessoa, resolver aquela pendência, coisas que travam a nossa vida. A Bíblia diz, sabe, que tem coisas que não é pecado, mas é embaraço, prende a gente.
Quantos embaraços você tem, coisas mal resolvidas, falta de perdão, falta de resolver, sabe, falta até de devolver, de restituir algumas pessoas. Quem sabe você está fugindo dos consertos que Deus tem pedido para você, que Ele só pode fazer quando você se posiciona.